Olá a todos e todas, nós vamos trabalhar hoje o que é antropologia. A primeira coisa que a gente tem que entender é aquilo que o Ricardo fala no seu texto, que antropologia, a palavra antropo, né, a parte antropo quer dizer homem, e logia, o estudo do homem. Então, antropologia significaria a ciência do homem, que estuda o homem. Mas qual disciplina das ciências humanas que não estuda o homem? Então, essa etimologia não nos ajuda muito a entender o significado do que é antropologia. Uma segunda questão que ele levanta, para limpar logo o terreno, porque a antropologia ficou muito conhecida como uma ciência que estuda os povos geograficamente distantes, né? Os povos que não são ocidentais. Então, os povos ali da Polinésia, da Austrália, da África, da América, e ela ficou muito associada ao estudo dessas populações ditas primitivas e não ocidentais. E o autor do texto começa logo dizendo que é relevante desfazer logo de início um equívoco muito comum, aquele que associa o antropólogo exclusivamente ao estudo das chamadas sociedades primitivas, simples ou selvagens. Então, vejam, se no início a antropologia realmente trabalhava com essas populações ali pelo século XIX e XX, aqui é uma imagem, né, do Boas, uma etnografia que o Boas fez entre os Inuit, que são esquimós ali lá do norte do Canadá. Então, essa seria a população, esse tipo de estudo seria um estudo clássico da antropologia ali do final do século XIX, início do XX. E a disciplina ficou muito ligada a esse tipo de estudo, né? Esse tipo de grupo social. Portanto, seriam grupos sociais ditos primitivos e não ocidentais. No entanto, depois, ao longo do século XX, os antropólogos começaram também a estudar as sociedades rurais europeias, começaram a estudar nas cidades os grupos urbanos. E aí você não. E aí? Então não era mais antropologia? Por isso que você não pode definir uma ciência pelo seu objeto, porque esse objeto muda, não é? Então, vejam, aqui eu trouxe um pouco da imagem da antropologia urbana. Quer dizer, o que a antropologia urbana estuda? Hoje uma área muito forte na antropologia. As minorias sociais e étnicas, né? Por exemplo, os trabalhadores, operários, prostitutas, movimento punk, movimento dos carecas, movimento funk, grafite, candomblé, capoeira. Então, a antropologia urbana, ela faz o estudo na cidade, com os grupos urbanos desta cidade. E aí, não é mais antropologia? Porque não estuda, por exemplo, povos indígenas, não é? Não, claro que é. Porque a antropologia ela não se define pelo seu objeto. Ela se define por uma perspectiva de olhar esse objeto. Então, vejam, eu posso estudar qualquer objeto. O que vai definir se é um trabalho antropológico ou não está ligado à maneira como eu vou realizá-lo, a perspectiva de olhar que eu vou lançar ao meu tema, ao meu objeto de estudo. Então, embora a antropologia, como eu disse, estivesse ligada aos povos primitivos ali no seu começo, ela foi se transformando e ampliando esse horizonte ao longo do desenvolvimento da disciplina. E o autor do nosso texto de hoje, o Ricardo, ele trata alguns pontos e eu tentei condensá-los nesses 4 itens que a gente vai falar a partir de agora. Que a antropologia ela se define por uma perspectiva de olhar contra o etnocentrismo, pela alteridade, com uma metodologia de trabalho de campo e fazendo uma etnografia e uma descrição densa. Nós vamos falar um pouquinho desses 4 pontos a partir de agora. O etnocentrismo é uma questão, aqui sim o nome nos favorece, né? A etimologia da palavra nos favorece. Vejam, etno significa etnia, grupo, centrismo, centro. Então, o que é o etnocentrismo? É uma postura onde pensamos o nosso grupo, ou seja, a nossa etnia, a nossa cultura como centro de tudo. Tomando a cultura mais coerente, tomando nossos valores como referência para pensar o outro. Então, o etnocentrismo ele implica uma relação que ofusca a compreensão e o entendimento da cultura do outro, porque eu tenho a minha como central, os meus valores como os melhores, né? Então, ao comparar
a minha cultura com o outro, eu desqualifico a outra cultura, ou eu a coloco num patamar mais abaixo da minha. O etnocentrismo é uma relação, uma forma social que somente emerge no confronto com a diferença e que institui a própria diferença hierarquizando e colocando-se em uma posição superior. Isso é que é fundamental, quer dizer, eu não apenas reconheço que a minha cultura é diferente da do outro, mas que a minha cultura é superior à do outro. Eu hierarquizo essa diferença. Aqui eu trouxe uma tabela feita pelo Linneu, que é o criador da taxonomia moderna, taxonomia, ou seja, da classificação, feita em 1758, onde ele classifica as populações mundiais. Ele é um pesquisador, ele é um cientista e ele acha que ele está trabalhando numa atividade científica, né? Numa classificação científica, portanto, neutra. Veja como ele classifica as populações do mundo. Primeiro ele classifica em 4. A americana seria o quê? Cor de cobre, colérica. Quem é americana são os indígenas, certo? Cor de cobre, colérico, ereto, cabelo negro, liso, espesso, semblante rude, obstinado, alegre, livre, guia-se por costume. Vejam, não é só uma classificação. Há aqui todo um conjunto de valores, juízos de valores, classificando toda uma população, né? Obstinada, rude, né? Alegre, livre, guia-se por os costumes. Qual é o subtexto disso? Não tem regra, não tem lei, né? O africano, negro, flaumático, relaxado, cabelos negros, crespos, pele acetinada, nariz achatado, engenhoso, indolente, negligente, governado por capricho, também como os ameríndios, portanto, não tem lei, não tem regras, não é? O asiático, escuro, melancólico, rígido, cabelos negros, olhos escuros, severo, orgulhoso, cobiçoso, governado por opiniões. E o europeu? O Linneu era um europeu. Como é que ele classificou os europeus? Claro, sanguíneo, musculoso, cabelo louro, castanho, olhos azuis, delicado, perspicaz, inventivo, governado por leis. Vejam, não é só uma classificação. É uma classificação que compara, que diferencia e que hierarquiza as culturas. Então, portanto, o europeu, ele está aqui numa hierarquia superior à medida em que ele é o povo que tem leis, que tem ordem, né? E os outros não têm leis, não têm ordens. Né? Vivem numa barbárie, numa bagunça. Né? Então, vejam, isso é etnocentrismo. É quando você toma as suas referências, nesse caso aqui, de ordem, de leis, de costume, como a central, e compara os outros em relação à sua cultura. E se você não enxerga no outro você desqualifica o outro. Você hierarquiza, colocando-o num patamar abaixo, como um ser inferior. Então, os negros são caprichosos, né? Não gostam de trabalhar, são relaxados. E tudo isso comparando ao europeu, que seria perspicaz, inventivo, governado por leis. Então, esse é um clássico exemplo de etnocentrismo. Em contraposição ao etnocentrismo, eu tenho a alteridade, que é justamente a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, de eu tentar entender a cultura do outro nos seus próprios termos. Então, eu percebo que aquela cultura é diferente da minha, mas ao invés de eu classificá-la como inferior, eu vou buscar entendê-la, compreender os seus símbolos, os seus significados, os seus valores, como é que as pessoas pensam e por que elas pensam daquela maneira, para poder entender a lógica interna daquela cultura, percebendo a diferença, mas não hierarquizando essa diferença como a minha, tomando a minha como superior e a do outro como inferior. Então, é uma postura de perceber o outro e, a partir daí, perceber também a si mesmo, porque, vejam, isso é fundamental. À medida que eu vejo que existem culturas diferentes, eu começo a pensar também que a minha cultura, que eu achava que era única, ela não é. Ela é uma dentre tantas outras possíveis, não é? Eu começo a perceber que aquilo que eu achava que era natural, como comer de uma certa maneira, vestir um certo tipo de roupa, né, ter um certo estilo de falar, quando eu entro em contato com outras culturas, eu começo a perceber que, olha, isso, nem todo mundo é assim, se veste dessa maneira, come dessa maneira, tem esse tipo de alimento. Né? Então, a minha cultura, eu começo a perceber que ela é mais uma dentre tantas e que é possível, sim, ser diferente. Aqui eu trago uma frase do Brandão que ele diz: nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou. Parece óbvio, mas muita gente não consegue perceber isso. Eu trouxe aqui uma imagem clara de etnocentrismo. Né? Aqui uma imagem do apartheid, bebedouro, um só para brancos e outro para negros.
Vejam, aqui já se estabelece a diferença. É como se os brancos fossem... primeira diferença, brancos e negros. Né? Então, não são pessoas iguais, são pessoas diferentes. Por outro lado, a própria tecnologia. Olha o bebedouro do branco, olha o bebedouro do negro. Então, aqui é um claro exemplo do etnocentrismo branco em relação à população negra, como se fossem não humanos, né? Ou humanos inferiores a nós brancos. Né? Mas o apartheid não está lá só na África do Sul, o apartheid também está aqui no Brasil. Quando a gente vai aqui nos nossos elevadores, onde tem a divisão elevador social e de serviço, a justificativa não, é porque as coisas entram, compras, móveis, mudança pelo elevador de serviço. Não é só isso. A gente sabe, muitos prédios, o elevador de serviço, ele não é só dos objetos, ele é também de pessoas, dos serviçais, dos criados, dos trabalhadores que vão fazer algum tipo de serviço no prédio ou na casa das pessoas, operários, pedreiros, eletricistas, né? E quem são? Qual é a cor dessas pessoas? A maior parte deles, além de ser a maior parte é pobre e muitos negros. Né? Então é uma forma de você diferenciar também. Então o apartheid não está lá só na África do Sul, ele também está aqui entre nós. Isso mostra claramente como a gente estabelece a diferença, o etnocentrismo, né, mostrando a nossa cultura, a nossa classe social, a nossa cor como sendo superior, não só diferente, mas também superior aos demais. Aqui eu trouxe algumas expressões que revelam muito esse etnocentrismo, que a gente se habituou a usá-las e não percebe quanto ela está carregada desse etnocentrismo e dessa falta de autoridade, de alteridade. Por exemplo, quando a gente fala, qual é a cor do lápis? Ah, a cor da pele. Né? Como se toda a pele fosse salmão, branca. Né? Aqui é uma imagem que muito interessante de giz de cera, tons de pele. Né? Essa marca trouxe várias cores para a pele, né? Tentando quebrar essa ideia etnocêntrica de lápis cor da pele, que é o beijinho, o branquinho, que tanta gente fala. Professoras, às vezes, no ensino primário, repetem uma bobagem dessa, né? Cor da pele, a pessoa que é negra, a pessoa que se considera parda, ela não se reconhece nesse lápis cor da pele. Né? Inveja branca, por quê? A branca é melhor do que a negra. Né? A coisa está preta, por quê? Preto é ruim. Então a gente diz a coisa está preta quando ela não está dando certo. Preto é ruim. Né? Denegrir vem de negro. Então eu falo, você está me denegrindo, como se ser negro fosse algo ruim. Então a palavra denegrir vem de negro, como se negro fosse algo ruim. E denegrir tem essa conotação. Então eu vou denegrir, eu vou desqualificar, né? Como se ser negro fosse desqualificante. Judiar de judeu. Então essa imagem do judeu que judiava crianças, que malinava crianças. Não judia dele, ou seja, não malina dele, vem de judeu. Como se os judeus fossem essa etnia, esse grupo étnico que malinava, roubava, batia em crianças, que vem de toda essa carga do fascismo em relação aos judeus. Né? A mesma coisa mulata. Mulata vem, quando você chama... O que é mulata? Mulata vem de mula. É uma desqualificação. A mula, que é um animal híbrido. Né? A mistura de dois animais, né? O cavalo e o burro vai dar a mula. Né? Então, animal híbrido que não reproduz. Aí você vem daí a ideia de mulata. Mal amada, quando você diz, fulana tá chata, porque é mal amada, como se a mulher só fosse mulher e se só estivesse bem, se ela estivesse com um companheiro, né? Com um homem, com um marido. Então, se ela não tem um namorado, o marido é mal amada, tá chata, tá azeda, né? Tá mal amada. Então, são expressões extremamente etnocêntricas que não levam em consideração o outro, que tem toda uma carga de preconceito, toda uma carga, né, de legitimação de uma certa cultura, um certo grupo, em detrimento de outros grupos. São, portanto, expressões que a gente procura evitar.